Saudações, eu sou o Android. Nesse vídeo eu vou fazer as polêmicas extras, são aquelas polêmicas que não se encaixavam em uma única categoria, eu havia esquecido ou são muito recentes. Lembrando que a playlist vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Marcas da China no mercado internacional. Aconteceu uma espécie de exposed em que um trabalhador chinês revelou que muitas das marcas de grife estrangeira tinham na realidade mercadoria chinesa, em que tudo era feito na China, era remetido para a Europa para ser revendida, só que com selos do tipo Made in França, Itália, qualquer coisa assim do gênero. E ele afirmou que mais de 80% das bolsas de luxo são feitas na China, o que pegou desprevenido muitas pessoas, inclusive fizeram vários memes sobre esse assunto. Menininha vestida de coelho no carnaval, viraliza no TikTok. Bem, uma avó decidiu vestir a sua neta de coelhinho. Até aí tudo bem, né? Só que o jeito que ela vestiu a neta como coelho foi daquelas coelhinhas da Playboy. E como se não bastasse a fantasia inapropriada para uma criança de tão pouca idade, ainda colocou de música de fundo uma música que era um funk proibidão. E como se não bastasse, teve comentários de pessoas mais velhas dizendo coisas inapropriadas para uma criança. Isso gerou muita controvérsia e removeram esse vídeo. O caso da mãe, da filha e do suco capo. Tudo começa quando uma menina, ela acabou reclamando que na casa da tia não tinha um tipo de suco específico, no caso, o suco capo. E aí a mãe se sentiu bem constrangida e decidiu fazer o quê? Comprou um monte de suco capo e disse pra ela beber todo o suco, até ela aprender uma lição. E isso dividiu o público, com pessoas dizendo que isso foi desmedido, que isso é uma forma de abuso, que a menina vai desenvolver um trauma, enquanto outros diziam que isso foi uma forma de educar, porque as crianças de hoje em dia estão cheias de querer e os pais não têm mais vontade de educar os próprios filhos. Só que as coisas se agravaram quando um professor decidiu denunciar o vídeo para o ECA, alegando abuso e exposição de menores a uma situação vexatória, só que a própria mãe respondeu que não tem medo de processo e que as pessoas não deveriam ensinar ela como educar a própria filha. O caso do pai, da filha e do ovo de Páscoa. Em um vídeo, um pai acabou gravando a sua própria filha, falando para a filha que não ia comprar o ovo de Páscoa porque estava muito caro e que o coelhinho da Páscoa não existe. Esses anos todos foi ele e a mãe que deram esse ovo de Páscoa. O vídeo acabou tendo uma recepção negativa porque ele expôs um momento particular da criança e até mesmo expôs a menina chorando enquanto que ele ria. Enfim, não foi muito bem aceito esse vídeo. Letícia Gomes, a menina do miojo. Certa vez ela decidiu contar uma história da sua infância. Quando ela tinha 7 anos, que ela estava voltando da igreja com a mãe, a tia e umas primas, elas acabaram fazendo um mingau para todo mundo comer. Só que então ela ficou com muita fome, ficou reclamando que mingau não enchia a barriga, que ela queria comer miojo. Um tempo depois ela lembra que chegou na cozinha, tinha uma panela cheia de miojo e um cinto com a mãe dizendo: ou você come todo esse miojo ou você vai apanhar. E as primas todas assistindo e ela comia e disse que chegou a passar mal, chegou a vomitar, não conseguiu terminar o miojo e acabou apanhando. E aí por conta disso muita gente começou a falar: nossa, que história trágica, sua mãe não devia ter feito isso com você, você era só uma criança. Professor de capoeira agride aluno autista. Tudo começa numa aula de capoeira comum, que o professor pediu para que um aluno dentro do espectro autista apenas brincasse com uma bola, enquanto que os outros faziam os exercícios, já que o mesmo não conseguia realizar os exercícios. Só que aí algumas meninas tomaram a bola dele, ele deu um chute de raiva e uma das meninas deu um tapa nele, começou uma agressão, só que aí o professor conseguiu conter o menino, e aí então, quando tudo parecia tudo bem, ele chuta de novo a bola e o professor simplesmente dá uma rasteira derrubando o menino no chão. Ele chegou a contar para a própria mãe, que pediu indenização da própria escola, remoção do professor, enquanto que na defesa do professor ele alegava que deu essa rasteira como uma forma de imobilizar e evitar futuras agressões, mas por hora está correndo em segredo de justiça. Sala online. Tudo começa com uma influenciadora chamada Maju, que sempre testou os produtos da sala online só para ser notada, e quando finalmente a marca notou, simplesmente disseram que ela parecia uma cachorra na frente da padaria vendo um frango girar e sentindo o cheiro. No começo ela tentou levar na esportiva, mas não demorou para que ela percebesse que foi xingada e ofendida e usasse suas redes para mostrar a indignação. A própria sala online se desculpou, dizendo que as ideias não representam a marca, estão investigando quem fez tal comentário, mas não citaram diretamente o nome dela, assim como a Maju acabou respondendo sem citar o nome da marca. E apesar de haver rumores de que eles fizeram uma parceria, ela acabou também sendo notada por outras marcas. O caso do advogado João Neto. Tudo começa quando o advogado João Neto é pego nas câmeras de segurança agredindo a namorada. Um áudio dele
proferindo várias ofensas, chamando ela de nomes feios. Enfim, ele acabou sendo preso preventivamente. No entanto, existem várias teorias dizendo que o cara é inocente e que, na realidade, isso tudo não passou de um golpe advindo da namorada que queria a todo custo tirar uma grana, pensão, porque apontaram que ela estava pedindo pensão e que tentou expulsar a filha do próprio João da própria casa. Mas pelo caso ser relativamente recente, ainda tem muito pano pra manga, o que pode gerar várias reviravoltas. Andrea Velmontes e a roleta russa Andrea Velmontes é uma psicóloga infantil que foi chamada para o podcast Três Irmãos e ela chegou a contar várias desventuras de sua carreira, das pessoas que ela atendeu, das escolas que ela foi chamada, só que se destacou foi um caso de uma menina de 13 anos que revelou estar grávida e ela não sabia quem era o pai. E aí essa menina explicou que a nova moda dos jovens é algo chamado roleta russa, que são vários meninos sentados com uma ereção e as meninas vão sentando em cima dos meninos um por um. E foi assim que ela engravidou. E isso disparou um alerta para as famílias, pois estavam revelando uma moda que os jovens estão fazendo, que isso é bem perigoso e que pode arruinar a vida de muitos. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê seu like, dê sugestões de que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações, show de like, caso gostem dos meus vídeos. Então, sou o Tchau!